Vou meditar na palavra então, vamos lá. Lucas capítulo de número 5, versículo 12 até o 16, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, pode me limpar-me? E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava e ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Irmãos, dentre tantos os milagres que Jesus operou quando estava nessa terra, alguns deles relatados nos evangelhos, onde nós já falamos no início desse vídeo, nos proporciona um entendimento muito precioso. E aqui está falando sobre a cura de um leproso. A Bíblia relata que Jesus estava numa daquelas cidades e, chegando ali até ele, um daqueles leprosos disse: Senhor, se tu queres me limpar, o Senhor pode me limpar. E Jesus concordou com aquele homem, disse: Quero ser limpo. Na mesma hora, a palavra do Senhor diz que a lepra desapareceu. Mas como era tradição, que todo aquele que era leproso deveria comparecer ao sacerdote, para o sacerdote fazer uma avaliação e ele novamente ser reintegrado à sociedade com a prova e o testemunho de que a sua lepra foi curada. Embora a lepra naquela época era uma enfermidade praticamente incurável, todos aqueles que adquiriam esta enfermidade, com certeza, 99% morria. Só que Jesus, ao longo do seu ministério, estava operando muitos milagres, curando muitos enfermos e também desta lepra algo terrível e que ali levava a consumir toda a sua pele, chegando a uma fase terminal e à morte. Agora nós percebemos que simplesmente Jesus deu a ordem tocando e ali desapareceu aquela lepra. Jesus sabia como funcionava a lei e ali mandou com que aquele homem fosse até o sacerdote e se apresentasse e ali fizesse o que Moisés havia determinado, porque era um sacrifício para ali servir de testemunho. Só que Jesus Cristo ali, a sua fama estava correndo na cidade. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo 40 ao 45, a palavra do Senhor vai dizer que este homem ali, ele foi repreendido com Jesus para que não contasse o milagre que ele havia feito. Porém, este leproso começou a anunciar naquele lugar que Jesus havia lhe curado. E aqui, a concordância nesses três evangelhos, também lá em Mateus 8, do 1 ao 4, vai dizer que a fama de Jesus se propagava ainda mais. E muitas pessoas vinham de todas as regiões para ser curado por Jesus das suas enfermidades. Ou seja, muitas pessoas perseguiam a Cristo naquela época. E nós sabemos aqui, e eu sempre reforço em todas as transmissões que nós fazemos, que os grupos religiosos perseguiam a Cristo simplesmente porque Jesus operava grandes milagres aonde até aquele momento não aconteciam. O problema de muitos era levado na presença dos sacerdotes e eles tão somente não tinham o que fazer porque o poder de Deus não se manifestava nas suas vidas, mas na vida de Jesus constantemente o poder de Deus era manifesto. E Jesus ali operando grandes milagres, fazendo multiplicações. Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai dizer que a sua fama corria. Então muitas pessoas de outras regiões iam até lá para ser curado por Jesus. E isso despertou
naqueles grupos religiosos, principalmente escribas e fariseus e saduceus, uma inveja. Aqueles homens já não estavam mais aceitando o que Deus estava operando por intermédio de Jesus, e ali começaram já a perseguir a Jesus, a cuidar a Jesus, a afrontar a Jesus, a caluniar Jesus, a falar que o próprio Senhor Jesus operava com o poder de Beelzebul, que era Satanás. Aqueles homens ali estavam tomados pelo seu orgulho, pela sua inveja e pela sua cegueira espiritual, de a ponto de não reconhecer quem realmente era Cristo, e o poder que estava na vida de Cristo somente trazia milagre na vida das pessoas. Todas as vezes que o nosso Senhor Jesus fazia algo, ele trazia o bem para as pessoas, ele trazia uma cura física como este leproso, ele fazia o cego ver, tornando ali a visão a enxergar, ele curava coxos e mancos, libertava as pessoas que eram possessas de demônio. Mas muitos que tinham inveja não viam isso, mas olhavam a Cristo como um problema. Quem sabe porque as multidões que Jesus arrastava não levavam mais as suas ofertas, até mesmo os seus dízimos para o templo, mas ali sabiam que entregavam a Jesus para andamento da sua obra. E Deus operava sobre a vida de Cristo. E Cristo a todo momento agradecia a Deus por aquelas maravilhas. Agora nós percebemos aqui que Jesus também, obedecendo a lei, firmava com que aquilo que já estava colocado fosse cumprido na lei de Moisés. Jesus Cristo tanto conhecia o coração daqueles homens, como conhecia tudo o que ele tinha que fazer e como fazer. A primeira coisa, irmãos, que nós vamos abrir aqui para entender um pouco esta palavra nos dias de hoje, é que quando nós somos chamados para o Evangelho, o Espírito Santo de Deus em nossa vida nos dá uma direção do que fazer e como fazer. Nós aprendemos com o Senhor Jesus, mas também tem muitas pessoas na fé ao longo da nossa caminhada que nós aprendemos com Ele a melhor forma de fazer as coisas para Deus. Mas o inimigo não vai parar, o inimigo não vai desistir, o inimigo não vai se cansar. A palavra do Senhor vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra do Senhor não está dizendo que ele vai cansar. A palavra de Deus que a resistência que nós temos em nossa vida é por uma perseverança e por uma consistência edificada na fé, aonde Cristo é o nosso alicerce. Quando o inimigo se der de cara e deparar com Jesus, ele vai ter que bater em retirada. Não é pelo que eu oro, pelo que eu jejuo, pelo que eu medito na palavra ou obedeço, mas sim pelo aquele que se faz presente em minha vida, porque a palavra do Senhor vai dizer: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então o inimigo respeita e teme a Jesus. Nós mantemos uma vida espiritual para estar firmado e suportar o dia mau. E essa dificuldade, ela é todos os dias enfrentada por mim e por você, meu irmão. Eu sei que muitos de vocês que estão ao vivo aqui conosco nesta noite, exatamente estão passando por algum problema, estão enfrentando alguma batalha, estão nesse exato momento em meio a alguma guerra. Quem sabe passando por uma enfermidade, quem sabe passando por um desemprego, por uma rejeição, por uma aflição, por uma angústia, por uma dor, por um sofrimento, ou quem sabe tem pessoas aqui que não estão passando por nada disso. A sua vida está abundante, material, financeiro e espiritual. Mas o dia mau vai chegar, o momento difícil vai ter que enfrentar. Nós temos que a cada dia mais analisar que os momentos que Jesus teve nessa terra, ele se deparava sim com momentos de felicidade, de alegria, mas também no momento de tristeza e dor. Jesus estava nos ensinando a nos preparar para um momento difícil e saber desfrutar dos momentos fáceis. Agora a palavra do Senhor vai dizer que o milagre acontece. Isso é bom, sim, é maravilhoso, é. Mas Jesus também tinha muita cautela e cuidado para que a sua fama não se propagasse de uma forma
aonde o plano de Deus não poderia ser cumprido na sua vida antes do tempo determinado por Deus. E aqui nessa noite, nós temos que também cuidar isso. As oportunidades na vida de Cristo chegavam, porque Deus já havia planejado e determinado os momentos certos. Então Jesus ali, irmãos, quando disse para aquele homem, olha, não fala o que eu fiz, não fala que fui eu que te curei. Jesus não estava omitindo o milagre, irmãos, porque Jesus sabia que ele iria falar. Mas Jesus estava orientando aquele homem de que muitas coisas que Deus faz para a nossa vida é algo para que sirva de testemunho. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem ali começou a falar do milagre. E muitos já estavam vindo a Cristo não para receber um milagre. Muitos estavam vindo a Cristo não para ver o milagre, mas para destruir Jesus, para acabar com Jesus, para ter inveja de Jesus, para gerar contenda em Jesus. Oh, meu irmão, minha irmã, eu quero que você preste muita atenção nesta palavra aqui. O Senhor está dizendo para nós, todas as vezes que Deus começar a usar nós, quer que seja na revelação, na palavra, no louvor, quer que seja em qualquer área da tua vida espiritual, o inimigo também vai se lançar para te entristecer, para te parar, para você desistir e Deus não te usar. Irmãos, uma das piores coisas que eu ouço nos dias de hoje é que Deus usa quem quer, aonde quer e a hora que quer. Sim, é uma verdade. Mas, irmãos, grande parte dessa verdade está sendo falada por pessoas que estão desviadas do Evangelho, que se afastaram da casa do Senhor, que se afastaram da presença do Senhor, estão usando isso como uma justificativa para não voltar para os braços do Pai. Então eu sempre digo, irmãos, que nós temos que ter cuidado. Quando eu ver alguém que está afastado do Senhor, que está no mundo, que se afastou do Evangelho, que saiu da comunhão dos santos, que não participa mais de nada da obra de Deus, eu não vou usar esta palavra, não, porque Deus usa quem quer, quando quer, irmão. Se Deus quiser, usa o diabo, o inferno para pregar a palavra. Só que esses estão condenados. E aquele que realmente ama Cristo, irmãos, não vai se afastar de Cristo, não vai se afastar do Evangelho, por mais dolorido que seja, por mais triste que seja, por mais luta que passe, nós vamos vencer, nós vamos ultrapassar. Cristo é o nosso general, nós somos o soldado, nós somos um exército que unido nós somos vencedores em Cristo, mas sem a presença de Jesus em nossa vida, nós somos derrotados. Não tem como nós vencer. Por que nós se tornamos exemplo? Porque nós não desistimos, porque nós perseveramos, porque nós confiamos, porque nós acreditamos, porque não importa o que nós estejamos passando, o que fazemos para Deus é mais importante do que a nossa luta, do que o nosso problema, a nossa dificuldade. E um milagre chegando na vida daquele leproso, Jesus disse, vai, te apresenta ao sacerdote e faça o que está escrito por determinação de Moisés, para que sirva de testemunho. Meu irmão, minha irmã, por que Jesus resolve nossos problemas? Para nós testemunhar o que ele tem feito. Mas o problema vai vir para mim. Quanto mais você, minha irmã, quanto mais você, meu irmão, quanto mais você, irmão Ricardo, pastor Ricardo, for usado por Jesus, mais problema você vai arrumar com quem? Com o invejoso, com o fofoqueiro, com o contendeiro, com aquele que não é usado. Irmãos, isso é Bíblia. Quando Jesus levantou Pedro, problema para ele, como ele morreu numa cruz de cabeça para baixo. Quando Jesus levantou Paulo, problema para ele, apanhava, era açoitada, era preso, o barco naufragava e foi decapitado. Tiago foi morto a fio da espada. Elias foi cerrado ao meio. Isso é sofrimento por amor ao Evangelho. Mas a nossa alegria
é que a redenção por intermédio de Cristo está através da salvação que nós conquistamos pela morte do Senhor. E aqui Jesus, irmãos, está nos alertando que quanto mais ele fazia, mais perseguiam ele. Quem sabe nesta noite você está aí do outro lado analisando quantas pessoas têm perseguido você por causa de Jesus. Só que vale a pena. Eu sei que eu estou falando aqui com pessoas, irmãos, que não estão no Evangelho. Mas o Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor vai te converter a este Evangelho. Irmãos, isso aqui não é fanatismo. Isso aqui é amor ao Evangelho de Cristo, irmãos. Porque isso aqui faz bem primeiro para mim, depois para vocês, irmãos. É maravilhoso nós ter uma consciência racional com uma mente regenerada e um coração transformado, lavado e remido e purificado pelo sangue de Cristo, porque nós temos a consciência da verdade e nós sabemos que a verdade é Jesus. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Só que uma das coisas importantes, irmãos, no meio desta mensagem, aonde Jesus, passando numa daquela cidade, viu um homem cheio de lepra que chegou até ele e pediu, ele se humilhou. A Bíblia diz que ele se prostrou e colocou o rosto no chão, ou seja, se humilhando para Jesus. Quantas pessoas hoje não querem se humilhar para Jesus, irmãos? Quantas pessoas hoje, irmãos, sabem que precisam voltar para Jesus, mas não querem se humilhar, irmãos, porque o orgulho é maior, a ganância é maior, a soberba é maior, a inveja é maior. Irmãos, a igreja tem problema como qualquer outro lugar. No trabalho tem problema, em casa tem problema, no trânsito tem problema, na sala de aula tem problema, na igreja tem problema. Se a gente consegue lidar com os outros lugares, aprendemos a lidar também com os problemas da igreja. No teu trabalho não tem gente que não é boa, no ônibus não tem gente que não é boa, no trânsito não tem gente que não é boa, na igreja também tem gente que não é boa. O joio e o trigo nascem junto. Quem vai separar é quem vai fazer a colheita, que é o Senhor. Por que eu nunca desisto do que eu faço para Cristo, irmão? Porque eu faço para Cristo, eu não faço pelo homem. Foi Jesus que me chamou, não foi o homem. Foi Jesus que me deu oportunidade, não foi o homem. Foi Jesus que mudou a minha vida, me tirando das drogas, do crime, do presídio, da cadeia, dos processos, me tirando do lamaçal do pecado. Foi Jesus, não foi o homem. Então meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Jesus. Só que a palavra aqui, irmão, está dizendo que a fama de Jesus crescia. Ah, a irmã está pregando. A irmã está orando, Deus está usando, as almas têm vindo, têm ganhado alma para Jesus. A fama está crescendo, minha irmã, está crescendo, meu irmão. Problema na tua vida está chegando. E infelizmente as pedras que nós vamos encontrar no caminho são pessoas invejosas que nem Jesus encontrou. Mas Jesus não enfrentou essas pessoas para destruir elas. Jesus enfrentou elas para arrepender a vida delas, viesse ao arrependimento e a mudança delas viesse. Mas muitos não aceitavam, rejeitavam a Cristo e o conselho de Deus. Agora, para a gente finalizar esta mensagem nesta noite, nós vemos que em Lucas 5,16, diz que Jesus, depois de operar os milagres e curar as enfermidades, Jesus se retirava para o deserto para orar. Sabe o que está faltando na tua vida, minha irmã? Sabe o que está faltando na tua vida, meu irmão? Orar. Irmãos, você trabalha na obra de Deus, você serve a Deus, você tem dons espirituais do Espírito Santo, você tem um ministério a zelar, você tem um compromisso a assumir, você tem responsabilidade a executar. Jesus tinha tudo isso. E quando Jesus terminava de fazer isso, ele se reservava a parte no deserto para orar. Sabe por quê? Porque a oração é o combustível do cristão. Grava bem isso.
a oração é o combustível do cristão. Se você não ora, acaba o combustível e para. Se você chega num posto de gasolina, enche o tanque do carro. Nossa, enchi o tanque do carro, você vai longe, né? Mas vai chegar uma hora que se acabar o combustível, você para. E a oração é o combustível do cristão. A oração é o ar que enche os nossos pulmões espirituais. Então a oração nos firma para ter sustentabilidade espiritual e para que nós continuamos. A palavra de Deus nos alicerça, nos estrutura. Mas o que faz nós continuar e carregar nossas baterias é a oração. Pastor Ricardo, eu estou com luta, vai orar. Estou com problema, vai orar. Estou com perseguição, vai orar. Estão me caluniando, vai orar. Deus está me usando na revelação, vai orar. Deus está me usando no louvor, vai orar. Deus está me usando na palavra, vai orar. Deus está me usando na profecia, vai orar. Por quê? Porque quando os invejosos, contendeiro, fofoqueiro, intrigueiro, caluniadores, difamadores, perseguidores vinham contra você, você está firmado na oração, estruturado na palavra de Deus. Não tem como vencer se não for assim, meus irmãos. Dá uma olhada aí na tua vida agora, eu vou te dar aí 10 segundos. Vou te dar 10 segundos para você pensar agora. Você está sendo usado na obra de Deus? Responde aí. Você está trabalhando para o reino de Deus? Responde aí. Você é responsável por algo na obra de Deus? Responde aí. Deus tem te usado para resgatar a alma para o seu reino? Responde aí. Agora, se nessas 4 perguntas, 4 respostas foram sim, tem que orar bastante, porque o diabo está furioso com a tua vida. Está furioso. E ele quer te parar. E ele quer fazer você desistir. Porque ele sozinho não consegue. Mas ele tem que usar alguém para entristecer o teu coração, para te parar ministerialmente, para te parar espiritualmente, para te parar fisicamente, para te destruir psicologicamente, para te destruir sentimentalmente. Irmãos, o diabo é um ser que conhece a nossa vida, mas Deus é dono da nossa vida. Não basta conhecer, tem que ser dono. E sendo dono, a gente não vive mais para nós vivemos para Cristo. Para finalizar esta mensagem, lembra que quando Jesus foi batizado, foi levado em espírito para o deserto, ficou lá 40 dias e 40 noites? Vou te dar aqui um segredo que é meu, agora é nosso. O diabo tentou Jesus em 3 áreas da vida dele. Abre teus ouvidos aí. 3 áreas. A primeira área que o diabo tentou Jesus, na área física, no corpo físico. Mande com que essas pedras se transformem em pão, porque Jesus tinha fome. Então o diabo queria que Jesus usasse o poder de Deus indevidamente para transformar a pedra em pão. Ou seja, a primeira ofensiva, física. A segunda, emocional. Está escrito na tua palavra que dará ordem aos teus anjos para que não tropece com o teu pé em pedra. E a terceira, psicológica. Está aqui em cima, joga. Tá vendo tudo isso? Eu te darei se te prostrares diante de mim. Então cuida bem. O diabo te tenta na parte física, na parte emocional, sentimental e na parte psicológica. Essas são o que ele nos atinge. Aí ele vai usar coisas e principalmente pessoas. Amém? Essa é a palavra do Senhor nesta noite. Lucas, capítulo de número 5, versículo 12 ao 16. Jesus cura um leproso.